Nessa noite eu quero pedir que você abra lá em Lamentações, capítulo 3, e vamos ver do verso 21 até o 36. Para mim, particularmente, esse livro de Lamentações de Jeremias é um livro muito especial. É um dos livros meus favoritos na Bíblia, principalmente o capítulo 3. Eu sei que muita gente lê, passa por cima, não consegue extrair as pepitas de ouro maravilhosas que estão ali. Tem gente que lê de maneira mecânica, talvez só para cumprir um programa da leitura bíblica, e passa por cima de muita revelação da parte do Senhor. E nós queremos extrair algumas coisas muito importantes aqui para as nossas vidas nessa noite. Todos acharam aí? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Agora é bem facilitado, tem a projeção, você pode acompanhar a leitura ali pela projeção. Diz a palavra seguinte, a partir do verso 21. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que se assente ele, sozinho, e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não são do agrado do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai maravilhoso, diante de nós nessa noite está a Tua palavra. Pedimos que uma vez mais o Espírito do Senhor venha sobre nós. Declaramos que há um caminho aberto para a ministração do Teu Espírito. Queremos alcançar, na verdade, aquilo que Tu queres comunicar ao nosso coração nessa noite. Ó Pai, venha reavivar a esperança. Traz a memória, Senhor, em cada vida que está aqui, aquelas coisas que sim, podem gerar esperança, Pai. Ó Deus, que seja uma noite aqui de bênção, que a Tua palavra venha realmente trazer luz, trazer revelação, trazer alento, impulsionando os Teus filhos para algo maravilhoso. É no nome santo de Jesus que nós oramos, sendo agradecido a Ti por todas as coisas. Por poucos minutos aqui eu quero ministrar algo na direção de vocês, algo que possa trazer à memória de cada um de vós, aquilo que pode dar esperança aos vossos corações. Eu dei o nome dessa mensagem de Tenha Esperança. Todos nós passamos por momentos de lutas, de dificuldades, tribulações, há coisas que acontecem no dia a dia. Muitas vezes somos surpreendidos por certas situações e ninguém está isento disso. E é exatamente nesse momento que nós temos que contar com a ajuda de Deus. Quando você lê João capítulo 14, o Senhor já nos deu uma promessa dizendo que nós não estaríamos sozinhos, nós não estaríamos órfãos. Diga ao seu vizinho, você não estará órfão. Porque Jesus ascendeu aos céus e disse que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é colocado ali como nosso ajudador. Essa palavra ajudador no grego é a palavra paracleto. E paracleto quer dizer aquele que está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Independente dos tipos de situações, independente da dificuldade dos momentos que nós estamos passando.
Nós vemos muitos irmãos nesses dias enfrentando momentos profundos de batalha. Alguns muitas vezes enfrentando um poço de tristeza, outros passam por dores, são abatidos por enfermidades. Isso tem sido muito comum nos dias que nós estamos vivendo. Muitas vezes há um cansaço que vem sobre alguns. Agora, a vontade de Deus não é que eu e você, que nós estejamos vivendo dessa maneira. Diga ao seu vizinho, sempre há uma parcela de ajuda na tua direção, da parte do Senhor. Como cristãos, nós não podemos fantasiar a vida cristã, como muitos segmentos do corpo de Cristo fantasiam, dizendo que não, na vida cristã tudo é um mar de rosas, né? Você vai aí como um mar de rosas todo dia. Tem segmento que prega, um cristão não pode passar por aflição, um cristão sempre ele vive de cabeça levantada, nunca ele tem enfermidade, nunca passa por momento de tristeza. Quem já ouviu esse tipo de mensagem? Um apóstolo amigo nosso disse que estava em casa ouvindo um programa de um desses segmentos, e o pregador dizia o seguinte: olha, se na sua igreja prega que o cristão passa por momentos de dificuldade, se ele passa por algum momento de posição, sai imediatamente dessa igreja e venha para a nossa, porque nós não ensinamos isso. Aqui a nossa igreja é tudo mar de rosas. Aí você começa a ver a vida dos homens de Deus na Bíblia, os tempos de aflição que passaram, mas de maneira tão graciosa todos experimentaram o vigor, a força que vinha da parte do Senhor. Analise um pouco a tua vida natural, no teu dia a dia. Todos os dias são iguais para vocês? Você já pensou, se todo dia tivesse um sol ensolarado sobre nós, e não houvesse nem um dia de frio, nunca chovesse, ou se todos os dias viesse sobre nós chuva, com certeza alguém reclamaria: puxa, chove o tempo todo, não para de chover. Puxa, esse sol escaldante, quando vai parar esse sol? Será que vai fazer um friozinho? Aí passa a jornada, a temporada de frio, com certeza vem muita reclamação e murmuração. Amados, então a vida nossa, a vida etária, a vida natural, nós temos mudanças todos os dias. E você sabia que na nossa jornada espiritual, na vida cristã, também existem mudanças? Diga ao seu vizinho, nem todos os dias são iguais. Talvez você vai se identificar com aquilo que eu vou falar, e talvez você já experimentou isso. Tem dia que você acorda de manhã já, você sente o fogo de Deus, parece que você é um vulcão ambulante. A tua boca é a boca de um vulcão, você vai expelir fogo de Deus a qualquer momento. Já aconteceu isso com você? Porém tem dias, pessoas cristãs acordam já pela manhã entristecidas. Não consegue visualizar muitas vezes o potencial, o poder que está neles. Quem conhece track, sabe o que é traquinho? Quando eu era menino lá, a gente gostava de soltar bombinha. Quem é do tempo das bombinhas aqui? E tinha uma bombinha bem baratinha, era 10 centavos de cruzeiro na época. Hoje o equivalente aí é 20 centavos de real. Era o traquinho, o track, que tinha pólvora, mas não tinha tanto poder. E a gente, para dar uma de valente, de herói, gostava de estourar na mão. Então acendia o fósforo, ia lá no paviozinho e ficava segurando em cima até estourar. E não soltava da mão. Olha, isso aí é o valente. Mas só que aquela bombinha não tinha poder nenhum. E quantos crentes um dia se sente como um vulcão, soltando fogo pela boca, lava de fogo do Espírito, no dia seguinte parece que eles são como aquele track, que não tem poder nenhum. Muitas vezes até um barulhinho ali, mas não tem poder. Muitos cristãos vivem assim dessa maneira. Tem dia que levanta no ousadia, ele se considera um matador gigante.
se identifica com Davi. Eu tenho identidade, eu tenho caráter de Davi. Hoje eu acabo com os gigantes. Sou um matador, sou um destruidor de gigantes. Mas quem sabe na semana que vem, qualquer situação, por menos que seja, o abate, o entristece. Talvez até um insetozinho lá vai provocar ali um temor naquele matador de gigantes. Com quem já aconteceu isso? E o apóstolo Paulo fala bem claro. Muitas vezes sentido abatido, em perplexidade, porém não desanimado. E são nesses momentos que você tem que fazer uma reflexão exatamente da benignidade do Senhor e permitir que venha à tua mente, que venha à tua memória aquelas coisas que podem dar a você esperança. Diga ao seu vizinho, na tua vida cristã, na tua caminhada com Deus, haverá momentos de angústia, haverá momentos de circunstâncias difíceis. Agora, essas circunstâncias, amados, elas não podem vir de uma maneira prolongada. Sabia que nós podemos encurtar isso? É quando nós começamos a permitir que a esperança seja uma realidade em nós. Três coisas permanecem, diz a palavra: a fé, o amor e a esperança. Digo, você não pode perder de maneira nenhuma a esperança. Porque, amados, a fé, ela é fundamentada na esperança. Você já imaginou se você fizesse um pedido hoje a Deus e dali 5 minutos Deus respondesse a você? Porque há pessoas que fazem oração, eles precisam de algo acontecer em algum segmento da sua vida, eles fazem oração e ele quer uma resposta que venha em 2, 3 minutos. Será que o Senhor pode responder em 2, 3 minutos? Pode. Agora, por que Deus não responde muitas vezes? Pergunta ao seu vizinho, por que Deus não responde? Diga a ele, porque Deus quer testar a tua fé. Deus quer desenvolver a tua fé. Porque se visse naquele momento, dali 2 minutos, eu não precisava ter fé. Por que vou ter fé na direção de algo que se eu peço agora e acontece agora? Hebreus 11, está bem claro lá, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Repita isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é muito importante que você entenda essa realidade. Agora, é interessante que nesse livro aqui, Jeremias passou por situações que são muito comuns a nós também. E nós podemos se identificar com muitas coisas aqui que estão descritas nesse capítulo 3 aqui de Lamentações de Jeremias. O próprio livro o nome do livro já é muito propício. Lamentações de Jeremias. Porque o livro, na verdade, aqui é formado por 4 grandes lamentações na vida desse profeta. E isso aconteceu justamente quando a nação de Israel foi levada em cativeiro de maneira muito forte na Babilônia por 70 anos. Jeremias, ele profetizou que isso aconteceria. Passou-se algum tempo e isso aconteceu. Só que agora ele estava vendo, sentindo na carne, na pele, a dura realidade daquilo que ele havia profetizado. Porque você tem informação de alguma coisa, você saber de algo que vai acontecer, você ter até uma palavra profética de algo negativo que vai ocorrer, é uma coisa. Agora, de repente, você está atravessando por essa situação, é completamente diferente. E os profetas daqueles dias, então, diziam que aquela situação na nação demoraria simplesmente algumas semanas. E veio o profeta e diz, não, isso aí vai durar 70 anos. E fez dele, então,
alguém considerado como um antipatriota. O profeta Jeremias, ele foi muito escarnecido, foi atacado, taxado de antipatriota, porque ele viu a realidade espiritual daquilo que seria. E esse capítulo aqui, enfim, todos os capítulos desse livro foram escritos justamente quando isso aconteceu, de fato, aconteceu na realidade. Agora, nós vamos descrever algumas coisas que ocorreram aqui, nesse período, que ocorre também na vida de muitos cristãos hoje. Agora, Jeremias, ele pôde mudar a sua perspectiva quando ele começou a trazer à memória alguns valores de Deus, recordar algumas coisas ligadas à pessoa, ao caráter de Deus. E são situações que nós temos que ter bem vivo na nossa mente, porque no momento em que vêm situações para trazer desespero, para roubar o ânimo, roubar a fé, essas coisas têm que estar presentes em nossas vidas. E nós vamos mergulhar um pouco aqui nesse capítulo agora. No texto que nós acabamos de ler, Jeremias, um profeta de Deus, alguém que conhecia ao Senhor, estava passando por um tempo difícil. Não era dia de paz, não eram dias de paz, não eram dias de bonança, eram dias realmente de trevas. Ilustra muito bem o tempo que muitos crentes podem viver de uma maneira vívida, forte nas suas vidas. E eles podem sair desse poço sim de angústia da mesma maneira que Jeremias saiu. Vamos ver alguns versículos aí. Vamos voltar um pouquinho os versículos anteriores. Vamos ver primeiramente o verso 14. Lamentações, capítulo 3, verso 14. Olha o que Jeremias diz aqui nesse momento. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção o dia todo. Que tipo de canção o profeta ouvia? Ele disse que era uma canção de escárnio, uma canção para o denigrir, uma canção para o desqualificar, uma canção que mexia com a autoestima dele, colocando lá embaixo. E quantas pessoas vivem dessa maneira? As pessoas faziam canções ali de zombaria com relação a esse profeta, escarnecendo dele, o diminuindo. Agora eu pergunto a você, será que pode existir algo mais doloroso para alguém do que isso? Contemplar a situação que está na nação, a perplexidade, o povo se levanta então contra, o denigrindo, diminuindo, e diz aqui que havia como uma canção, a cada dia, uma canção constante, simplesmente para o diminuir. É exatamente isso que ele estava passando nesse momento. Houveram momentos na vida de Jeremias que foram momentos de glória. O próprio chamado para o seu ministério foi algo poderoso. A Bíblia diz que antes mesmo de ser formado no ventre da mãe, o Senhor já havia designado, já havia preparado ele para ser profeta. Aí entra a questão da predestinação, a presciência de Deus. Diga ao seu vizinho, Jeremias, antes mesmo de ser concebido, já tinha sido escolhido como profeta. E as experiências que ele teve foram experiências gloriosas. Mas aqui o quadro é completamente diferente. Você vê Jeremias aqui passando por um tempo de angústia, um tempo em que estão trabalhando na autoestima dele para deixar lá embaixo, mais baixo do que barriga de cobra. E ele segue aí o seu discurso. Veja o verso 15 e o 16. Encheu-me de amargura, fartou-me de absinto,
Sabe o que é o absinto? Pergunta ao seu vizinho, sabe o que é absinto? É uma bebida antiga de cor verde, muito amarga. É um fel. Essa bebida foi até proibida, não sei hoje, mas era proibida até aqui no Brasil. Mas no Oriente Médio usavam muito essa bebida, absinto. E ele diz aqui: encheu-me de amargura, fartou-me de absinto, quebrou com as pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. A cinza era uma figura do quê? De humilhação, de vergonha. Ele se sentia completamente humilhado. E quantos irmãos em nossos dias se sentem exatamente dessa maneira? Quem sabe algo que acontece a nível familiar, uma situação econômica caótica, onde aquele problema fica evidente para o restante dos familiares, até aqueles que não conhecem a Deus, evidente diante das pessoas que trabalham com ele, as pessoas que estão lá na escola, com a vizinhança. E não vai faltar nesse momento pessoas escarnecedoras. É como se estivesse coberto de cinza agora, vivendo exatamente um quadro de vergonha. Era dessa maneira que Jeremias estava se sentindo. Uma sensação profunda de tristeza. Dá já para você imaginar o que é ter pedrinhas entre os dentes. Como diz o caipira, é uma gastura, né? Ou seja, você se sente mal só de pensar nisso. Pergunta ao seu vizinho, você já tentou mastigar pedras? Faça um teste. Bota lá uns pedacinhos de tijolo. É algo terrível. E é o que ele diz aqui: quebrou as pedrinhas de areia os meus dentes, que fui coberto de cinza. Que quadro de angústia Jeremias está passando? E quantas pessoas na igreja em nossos dias hoje se identificam exatamente com a situação dessa? Vamos mais além, verso 17. Veja o que ele diz aqui: olhe, uma alma que é aflita, uma alma triste, como alguém que não vê uma luz lá no fim do túnel. Alongaste da paz a minha alma, esqueci do que seja a felicidade. Teve um tempo lá em Israel que a situação estava tão terrível, e o texto diz lá então que aquele povo já não podia mais chorar, já não tinha mais força para chorar. Ou seja, já choraram tudo que tinha chorado, já não tinha mais lágrimas para chorar. Viviam nessa situação de profunda tristeza. E ele diz aqui que estava num quadro semelhante: alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja a felicidade. Você lê isso, parece que é um homem completamente deprimido, que não conhece a Deus, mas é um profeta de Deus, um profeta que conhecia o Senhor, um profeta que viu da boca do Senhor. O que você vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Que experiências extraordinárias eu tinha tido com Deus. Olhe bem para o seu vizinho e diga a ele: você não está isento de passar por tribulações e situações adversas. O que não pode acontecer é você ficar mergulhado nessa situação. O Jeremias não ficou. Vamos dar um caminho hoje para você sair desse tipo de poço. É a mesma experiência que ele teve. Agora, esse verso 17 aqui, ele é muito forte. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não acredito em ninguém. Eu perdi completamente a minha esperança.
Israel está perdido, está mergulhado no mal, estamos no cativeiro. Se tornou nesse momento completamente negativista, pessimista. É a exposição de uma pessoa sombria, de uma pessoa completamente sofrida. Talvez alguém possa se identificar com essa situação nessa noite. E quando a pessoa cai para esse tipo de situação, ela perde a esperança, ela deixa de sonhar, ela perde o senso do cumprimento das promessas de Deus, ela se torna uma pessoa amarga, se torna completamente negativa, ela não vê mais uma luz no final do túnel, ela vive sem qualquer expectativa de algo bom que possa acontecer. O que veio na mente dela não são os momentos antigos, os momentos bons, mas só os momentos ruins que ela passou. É o que Jeremias estava experimentando. Agora veja que ele vai mais além. Veja versos 18, 19 e 20, o que ele diz. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ou seja, não tinha mais esperança, havia perecido. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto, a bebida forte, e do fel. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. É tão terrível quando uma pessoa está passando por uma situação dessa e a mente dela começa a trabalhar somente em cima das coisas negativas. Parece que ela tem uma amnésia espiritual, aqueles momentos maravilhosos, momentos de glória, de bênção, desaparece. E só vem as coisas ruins, só as coisas negativas. Por isso Paulo fala de maneira tão forte lá em Coríntios, que é uma batalha que se trava na nossa mente. E essa batalha são contra verdadeiras fortalezas. O sentido, o significado literal dessa palavra fortaleza é o seguinte: ninho de pensamentos. Diga ao seu vizinho, uma fortaleza mental é um ninho de pensamentos. Agora, que pensamentos são esses? Bons? Não. Negativos. E o que vinha na mente de Jeremias agora eram os pensamentos negativos. O que estava vivo na mente dele é a própria profecia, a palavra profética que ele tinha trazido para a nação, que haveria esse período. Aí ele lembra, puxa, está acontecendo exatamente como eu vi no Espírito. Aquilo que eu profetizei está acontecendo. E há pessoas que ficam fixas somente naquilo que é negativo. Isso determina a identidade dela. Quando estavam aqui há 2 domingos atrás, quando eu preguei sobre Bartimeu. Bartimeu, quando teve um encontro com Jesus, a primeira coisa, mesmo antes de receber a restauração nos seus olhos, a primeira coisa que ele fez foi lançar fora a capa. Porque a capa era a identidade dele. Naqueles dias o mendigo usava sempre uma capa de camelos. Eu expliquei por quê. Era para proteger da chuva, proteger dos raios do sol, proteger do frio. Então todo mendigo de rua, ele usava uma capa de camelos. Então a capa de camelo era a identidade. Denotava que ele era um mendigo de rua. Formava a sua verdadeira identidade. E quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa foi despojar da sua identidade. E os nossos pensamentos negativos são verdadeiros paradigmas que determinam a nós a identidade. Eu penso e logo sou. Os pensamentos, bato nessa tecla aqui. Pensamento se transforma em sentimentos. Sentimentos se transformam em ações. Diga ao seu vizinho, você é aquilo que você pensa. Diga a ele, conforme pensa a tua mente, assim é. Está escrito de maneira bem clara lá no livro de Provérbios. Jó diz, aquilo que eu temo, aquilo que eu temia, me sucedeu.
Os pensamentos negativos, eles têm um poder criativo. Estabelece situações, estabelece estados. E veja que a mente de Jeremias estava cheia desse tipo de pensamento. Quando a esperança na vida de alguém vai embora também os sonhos, a empolgação de esperar pelo dia seguinte. Vai embora a expectativa de dias melhores. Diz seu vizinho, você sabia? Olhe bem para ele e diga assim, você sabia que a esperança que permite você desejar, comprar e desfrutar das coisas? Amados, é a esperança que nos impulsiona, que gera expectativa em nós de ir a lugares, de conhecer pessoas, de celebrar, de sonhar com a vida. Agora, quando a esperança vai embora, não há mais combustível. E a vida vai apenas levando, passando. A mim me preocupa muito o estado de algumas pessoas que passaram por situações de Covid. Agora em Campinas, nós estivemos ministrando lá, na semana passada, no congresso do ramo estendido, toma o seu lugar de avanço, está conversando com algumas pessoas. Há pessoas que passaram pelo Covid e se tornaram outras, sem esperança. Conheci uma igreja em Paropebas, tinha ido ministrar já lá, no Pará. Um pastor dinâmico, meia idade. Uma igreja maravilhosa, muito grande. Compraram um local para construir um templo bem maior. E nós fomos, o ano passado, ministrar lá novamente. Depois de alguns anos. Eu tinha ido acho que 2 vezes de lá, foi a 3ª vez. Eu fiquei assustado com aquilo que eu presenciei. Ele quase não dirigindo mais as reuniões, só dava uma abertura, não pregava mais. E um dia nós saímos para almoçar, eu, minha esposa, ele, a esposa. Minha esposa teve uma visão. Viu uma árvore, essa árvore está seca. Porém, a raiz viva, lá embaixo, debaixo da terra, mas a raiz viva. Depois do almoço, fomos na casa dele, lá para um tempo de comunhão, tá uma casa boa, nova, com piscina. Quis mostrar para nós a casa, ganhou de presente, né? Construíram para ele, abençoaram ele com aquela casa. E quando minha esposa fala acerca da visão que tinha tido, ele começa a chorar. Ele diz assim, pastores, essa árvore seca sou eu. É assim que eu me sinto pós-Covid. O fundamento, Cristo estava vivo no interior dele, no espírito. Mas a alma completamente abatida e o corpo sofrendo. Porque ele falou, eu não consigo pagar mais. Eu esqueço os versículos. Eu esqueço os textos da Bíblia. Então estão pegando no meu lugar. Para mim já não há mais nada que possa ser feito. Então, amado irmão, que a esperança tinha ido embora. Já não tinha sonhos. Já não tinha mais expectativa, perspectiva de nada. E nós tivemos um tempo para orar e ministrar a vida dele ali. O Covid trouxe exatamente isso. Falta de esperança nas pessoas. Alguns se sentem como Jeremias aqui estava se sentindo. O quadro era desolador. Parece que tudo havia desmoronado diante dele. Mas há algo aqui que me chama muita atenção.
em meio a esse quadro. Em outras palavras, num determinado momento, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. E você vê, de repente, como diz o castelhano, um câmbio, uma mudança radical aqui, de 180 graus na vida dele. Sai de uma visão derrotista, de uma resignação total, onde tudo tinha acabado, para um novo tempo. E quando acontece isso? Quando ele começa a contemplar o Senhor, os recursos que vêm da parte do Senhor. Diga ao seu vizinho: os teus olhos precisam ser abertos nessa noite, para você conhecer o Deus poderoso que você serve. Como igreja, como corpo de Cristo, nesse ano poderoso de manifestação da glória de Deus, eu entendo que é a hora de parar com qualquer forma de amargura, ressentimento, frustração, derrota. Porque tem pessoas que costumam tomar o café da manhã com amargura. Que mais? No almoço bebe o fel do absinto. E o jantar é uma angústia profunda, um espírito angustiado. Jeremias olha para frente agora, ele sai dessa situação. Abre sua Bíblia lá em Eclesiastes 7:10. Veja o que o escritor diz aqui: não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém, isso não vem da sabedoria. E tem crentes que pegam os dias antigos, que foram dias maus, mas na mente dele, completamente errado, tem uma perspectiva errada, para ele aquilo era bom. Eu já vi crente dizer: olha, quando eu era ímpio, eu vivia melhor do que vivo hoje. Quem já ouviu pessoas falando isso? Claro, muitas vezes o dinheiro que vinha era dinheiro de falcatrua, vinha dinheiro fácil. No reino de Deus é diferente. Comerá o pão com suor do rosto, não comer o pão até suar o rosto, porque alguns fazem diferente. Lá no mundão vivia na incoerência, tudo na base de propina. Como crente agora não pode, tem que ter testemunho. Costumava lesar pessoas, como crente não pode. Tem uma ética, tem que ter coerência. E se não trabalha dentro dessa ética, dentro dessa coerência, vai ter problemas. E quando se dizendo: o passado era melhor. É interessante que o texto diz: não lembre dessas coisas antigas. Não diga que no passado era melhor, porque aí está o quê? A falta de sabedoria. Ficar olhando para o passado de maneira saudosista é completamente negativo. Vamos olhar para o passado, pegar só aquilo de bom, aquilo que pode trazer a nós esperança, aquilo que pode impulsionar para uma viva esperança diante do Senhor. Isso sim nós vamos lembrar. Lembre os primeiros dias da tua conversão, quando tinha uma fome tremenda pela palavra, pela oração. Tem pessoas, quando converte, não quer sair das reuniões de maneira nenhuma. Vai passando o tempo, uma vez por mês está bom. E vai tomando uma postura religiosa. Lembre-se dos dias gloriosos das células, os testemunhos que dava lá, a cura que experimentou, a intervenção de Deus numa área da vida, na área financeira. E trouxe um testemunho vibrante ali dentro da célula, que esse testemunho libertou pessoas. Lembra as pessoas que pregou o evangelho e se converteram, hoje estão caminhando com o Senhor de maneira tremenda. Satanás quer que as pessoas coloquem a mente somente naquilo que é negativo.
Agora, Jeremias, ele começa a mudar a sua maneira de pensar agora. Ele começa a pensar naquelas coisas que podem trazer a ele esperança. Diga ao seu vizinho, tem que deletar da tua mente as fortalezas mentais que te deprimem e dá lugar àquilo que gera em você, aquilo que traz a você esperança. Por isso eu dei o nome dessa palavra hoje, tenha esperança. Diga ao seu vizinho, você precisa ter esperança. E de maneira rápida. É ruim quando a gente começa a brigar com o relógio. Por isso que eu gosto de pregar lá na África, no Ministério da Rede Baker. Quando começa o culto, o pessoal tem que deixar os relógios numa caixa, para não ficar olhando toda hora. E não tem nenhum relógio na parede. Celular também. Tira o celular e os relógios. Como diz o pastor José Novella, o Espírito Santo, quando ele começa a agir, quando a gente termina. Aí vai começar a hora do Espírito. Por isso não podemos controlar o Espírito. Mas eu vou procurar ser bem rápido aqui. 5 coisas que eu observo na vida de Jeremias aqui, que trouxeram a ele agora esperança. Anote aí, assente isso, porque em algum momento você vai precisar dessa ministração. Em algum momento da tua vida, da tua caminhada com Deus, quem sabe aqueles dias que são dias espiritualmente de escuridão, de chuva, não de sol, de clima bom, você vai precisar desses princípios. O primeiro deles está no verso 22. Capítulo 3, verso 22. A benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Diga isso, as misericórdias do Senhor não têm fim. Em outra versão diz assim, que as misericórdias do Senhor se constituem na causa de não sermos consumidos. Então veio bem claro na mente de Jeremias agora um vislumbre, uma visão da misericórdia de Deus, do Deus misericordioso que estava sobre ele. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é misericórdia? Responda para ele o que é misericórdia. Alguém vai dizer, é pena, é dó. Não. A misericórdia na Bíblia tem 2 sentidos, de acordo com a tradução grega dessa palavra. Primeiramente, misericórdia é o amor de Deus em cima da miséria do ser humano. É o amor de Deus, a graça de Deus em cima do quadro que nós vivemos. Em segundo lugar, misericórdia é a demonstração da fidelidade de Deus em nossa direção, de cumprir tudo aquilo que Ele estabelece dentro de uma aliança. Quando eu digo Senhor misericordioso, estou dizendo, Ele está colocando o seu amor, a sua graça de maneira infinita em cima da minha miséria. Eu estou dizendo, o Senhor é fiel em cumprir todos os termos da aliança que Ele tem conosco. E diz lá em Timóteo, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel para sempre. Glória a Deus, diga aleluia. Então, amados, a tua vida, ela não precisa ser sempre a mesma. Sempre o caos, a derrota, a tristeza, a tribulação. Não, por quê? Porque o Senhor, Deus, é misericordioso. Há crentes que ficam muitas vezes deprimidos pelo pecado que o assedia. Quantos crentes que lutam com as suas forças para vencer o pecado e não conseguem? O pecado está pegado a algumas pessoas como se fosse uma cola. Está grudado nele. Quantos conhecem pessoas assim? Por mais que ele tente, não consegue desvencilhar disso. E são pessoas que vivem decepcionadas consigo mesmo. Diz seu vizinho, você sabia
que há remédio, há solução para essas pessoas? Aonde está a solução? Na misericórdia de Deus. O amor dele em cima da miséria do ser humano. Amados, deixa eu falar, mas apóstolo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele perdoa todo tipo de pecado? Sim. Todo tipo de pecado, não importa. Só tem um pecado que Deus não perdoa. Pensa qual o pecado? Talvez vai dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você vai dizer, apóstolo, o que significa isso? Não me pergunte. Isso a gente vai saber lá na eternidade. Eu tenho uma interpretação particular. Blasfemar contra o Espírito Santo é você ver Deus operando algo maravilhoso, algo que vem do Senhor, e você atribuir como sendo demônio. Porque quando Jesus falou isso, foi exatamente quando um demônio está sendo expulso de uma pessoa. Essa é a minha visão de alguns apóstolos, não precisa cair nisso. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que o único pecado que Deus não perdoa é aquele que não é confessado. Porque no momento que você traz à tona esse pecado diante de Deus, você arranca das mãos de Satanás todo o peso de condenação e acusação. E você pode experimentar a graça de Deus. E aí se cumpre em você de maneira tão clara Romanos 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pensa o seu vizinho, sabe por que Deus te perdoa? Diga a ele, porque Deus é misericordioso. E o texto que nós estamos lendo aqui, amados, diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Coloque novamente lá, por favor, o verso 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Quando eu começo a olhar para Deus como misericordioso, conheço a misericórdia, lembro da sua misericórdia para comigo no dia que Ele me salvou, no dia que Ele me tirou das trevas, isso me traz esperança. Eu entendo, o Senhor pode me tirar da enrascada, pode me tirar do caos, da tristeza, da profunda dor, do absinto que eu estou vivendo hoje, porque Ele é misericordioso. Olhe para o seu vizinho e diga assim: nessa noite, você sabia que Deus não está olhando para você com os olhos cheios de ira, independente da maneira que você está vivendo? Diga, não depende da tua condição. Deus te olha com muito amor. Quantas vezes nós cantamos aqui? Do Shem. O que significa do Shem? Pronto para perdoar, tardio para irar-se. Está ligado ao caráter de Deus. É tão difícil as pessoas entender a misericórdia e a graça de Deus. Claro, hoje você vê pregações aí perversa. A graça de Deus está sendo desfigurada. É algo que está sendo ensinado, jogando as pessoas para entrar na graça de Deus, justificando a vida pecaminosa. Mas a graça de Deus é completamente diferente. Ela não justifica os nossos pecados, não. A graça de Deus nos liberta dos pecados. E um crente, ele não pode caminhar debaixo da justiça própria. Diga comigo, a justiça própria é completamente diferente da misericórdia e da graça de Deus. E quando eu conheço a misericórdia do Senhor, lá na frente, eu já tenho aí um degrau, uma plataforma para conhecer de maneira muito profunda a sua graça também. E misericórdia e graça é totalmente diferente de justiça própria. E quantos crentes querem viver na justiça própria?
Vou dar um exemplo. Ao seu, de repente, está lá, não sei como é que é a tua casa, sobrado, não me convidou ainda porque ele gostou do café ainda, já profetizando, né? Já profetizando na carne aqui. Mas você está lá, de repente, na varanda do teu sobrado, aí o filho do vizinho está começando a dirigir, mora bem na frente tua, sai com o carro, bate o carro lá no teu muro e quebra. É justo, você pode entrar na linha da justiça própria. Você vai lá e diz, puxa, você quebrou meu muro, né? Vou lá falar com seu pai. Você tem que pagar esse prejuízo. É um direito teu de receber isso? É um direito. Mas é justiça própria, está fazendo justiça para ele próprio. Agora você pode agir com misericórdia. Chegar lá para o menino, puxa, aconteceu isso, né? Você é um motorista primário, está aprendendo nos primeiros dias. Não tem problema. Pode deixar, vou mandar consertar esse muro, não precisa pagar nada. Foi um erro teu, mas não precisa pagar. Você exerceu o quê? Misericórdia. E a diferença da justiça própria? Diferente. Mas a graça vai mais além. Você pode chegar aí e dizer, puxa, você é muito primário, né? Quebrou esse muro meu, eu vou mandar pagar esse muro. Puxa, olha o carro do teu pai como é que ficou. Eu vou pagar para você o conserto desse carro. É graça. Ele fez alguma coisa por merecer aquilo da tua parte? Não. E Deus age conosco assim, amados. Diga ao seu vizinho, você não pode caminhar na justiça própria. Você tem que caminhar debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E Jeremias viu exatamente isso. Ele tira o olhar das suas circunstâncias e coloca em quem? Um Deus misericordioso. Diz, para que eu vou viver na justiça própria? Eu vou abrir meu coração para experimentar a misericórdia e a graça do meu Deus. Segunda coisa aqui que levou Jeremias a sair dessa situação e começar a encontrar agora esperança, começou a ter esperança, está aí no versículo 27. A primeira coisa então que ele trouxe à sua mente foi a misericórdia do Senhor. E a segunda coisa foi a fidelidade do Senhor. Entendendo que Deus é fiel. Veja o verso 27. Ele diz assim: grande é a tua fidelidade. Verso 27. Grande é a tua fidelidade. A minha tradução é bem diferente da de vocês aqui. Eu prefiro ficar com a minha aqui. Grande é a tua fidelidade. E lá em Malaquias 3,6 diz assim, o próprio Senhor diz dele mesmo: eu sou o Senhor, e eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. A fidelidade de Deus está baseada, sabe em quê? Na sua imutabilidade. Ele não muda. Gente, a fidelidade de Deus não é alterada pelo nosso comportamento, por aquilo que nós fazemos. Se hoje à noite todo mundo que está aqui decidisse, não queremos mais servir a Deus, ia afetar alguma coisa nele? Ele ia continuar sendo o mesmo Deus, misericordioso, amoroso, cheio de graça, operando, salvando. E o seu vizinho, o seu comportamento, as suas atitudes jamais mudarão a pessoa de Deus. É isso que quer dizer exatamente fidelidade. Ele não muda, ele é sempre fiel, ele é totalmente imutável, jamais vai mudar.
Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,3. Acabei de mencionar esse versículo aqui. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Um dos nomes de Deus no hebraico, Yahvé. Pergunta ao seu vizinho: o que significa Yahvé? Alguém tem um pouquinho de noção de hebraico aqui? Acho que seria bom fazer uns cursos de hebraico aqui, né? É de muita valia. O povo de Israel, quando chama o Senhor de Yahvé, eles estão se referindo àquele que é eterno. Servimos Yahvé, servimos o eterno. E quando você fala de eternidade, você tem um senso de que há uma imutabilidade, nunca é mudado. Yahvé jamais mudará. O Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala com você. O Deus que falou com Moisés: lança a vara e diga ao povo que marche. É o mesmo Deus que fala com você hoje, para marchar em cima das circunstâncias. O mesmo Deus que falou com Josué para derrubar as muralhas de Jericó, deem 7 voltas durante 7 dias, e no último dia 7 voltas, e as muralhas cairão. É o mesmo Deus que talvez vai pedir a você para fazer um ato profético, que talvez parece ser a você algo que deve ser ignorado, até algo grotesco, mas no ato profético o que vale é a obediência. Se Naamã tivesse mergulhado 6 vezes, jamais seria curado. Tinha que ser 7, e no Rio Jordão, não no rio que ele desejava ser mergulhado. E muitas vezes Deus vai pedir coisas simples, e a obediência vai nos levar a experimentar algo. Gente, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava encarnado em Jesus Cristo, a palavra eterna, o verbo, que andou pelas ruas de Jerusalém, que pisou na praia lá, Nazaré da Galileia, que andou sobre o mar da Galileia, é o mesmo Jesus poderoso que nós servimos, que pode nos levar a caminhar por cima das águas hoje. E Ele não mudou. E Jeremias viu isso claramente, a sua fidelidade. Levante a tua mão e diga aleluia. Você está vendo que tem motivos aí para dar a você esperança? Comece a visualizar a misericórdia de Deus, o amor dele, a sua graça em cima da tua miséria, em cima da desgraça. Comece a ver exatamente a sua fidelidade. Terceira declaração que ele faz aqui, versos 24 e 25. A importância que ele deu de buscar o Senhor. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. No momento da aflição, no momento do desespero, você não tem outro caminho a seguir a não ser boca no pó e busque a Deus. Busque com intensidade. A Bíblia diz lá em Mateus de maneira clara: aquele que busca, o que acontece? Achará, não encontra. Pergunta ao vizinho: você tem buscado a Deus? O que Jeremias está dizendo aqui é que se eu buscar, ele virá na minha direção. Se eu invocar, se eu chamar por ele de todo o coração, ele virá na minha direção e atenderá a minha oração, e mudará sim a minha história. Diga ao seu vizinho: a tua história, o teu quadro pode ser mudado. Basta simplesmente buscá-lo. E muitas vezes parece que as coisas dão ruim, vão de mal a pior, porque as pessoas não buscam.
Abre lá em Hebreus 11:6. Há um galardão que o Senhor destina a um tipo de pessoa. Só um tipo de pessoa pode receber esse galardão, essa recompensa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, recompensador de quem? Dos que o buscam. Tire teus olhos das circunstâncias difíceis. Tira teus olhos do cerco que foi provocado pelos babilônios ali diante de Jeremias e coloque no Senhor. E comece a buscar. E se é alguém que conhecia muito sobre a questão de buscar o Senhor, foi Jeremias. Em outra ocasião o Senhor diz a ele o seguinte: busca a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. E quando Jeremias recebeu essa palavra do Senhor, aonde que ele estava? Quem sabe onde é que ele estava? Numa cisterna, numa cova. Estando ele numa cisterna, estando Jeremias ainda na casa do cárcere, invocou o Senhor. E o Senhor se manifesta a ele e diz: busca a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes que não sabes. Se Deus agiu assim na antiguidade, o Deus que não muda, o Deus que é fiel, o Deus que responde quando nós clamamos, quando invocamos, Ele vai agir da mesma maneira. Quantos são advogados aqui? Levante a mão. Está cheio de advogado aqui. Que Deus mande cliente para vocês bastante. Mas os advogados, promotor de justiça, juiz, todos os casos, eles trabalham em cima do quê? Em cima de uma jurisprudência. Para tudo, eles têm que ver como vão agir de acordo com aquilo que já foi feito em casos semelhantes. Por exemplo, acontece algumas coisas aqui, certos tipos de crimes, tipo de coisa, não cai na mão de advogado, na mão de juiz, eles vão correndo ver o que diz a jurisprudência. Como isso foi resolvido lá no passado? É dessa maneira que vai ser resolvido agora, não é isso? É dessa maneira. E sabia que a Bíblia coloca diante de nós uma jurisprudência para tudo? Se você está com teu filho endemoniado, a Bíblia dá um meio de como deve agir. Já há uma jurisprudência para isso. Você vai ler e ver lá em Mateus capítulo 15, a maneira que Jesus agiu com aquela menina endemoniada é a maneira que você vai agir agora também. Não precisa recriar nada, está aqui toda a linha para nós agirmos. Se um mar vermelho se coloca diante de você, um mar de problemas, você precisa atravessar, veja lá em Êxodo. A estratégia que Deus deu a Moisés já é uma jurisprudência para você. É assim que Ele vai agir. Se há fortaleza na tua vida que precisa cair, veja como aconteceu lá com Josué para tomar Jericó. São as mesmas medidas que você tem que tomar agora. Diga ao seu vizinho: você tem um livro legal nas tuas mãos, que tem toda a jurisprudência para todas as situações que aparecer na tua vida. É assim o reino de Deus. Estamos numa batalha legal, gente. A nossa batalha é judicial. É uma das coisas que nós vamos ensinar em uma das mensagens do retiro. Como nós podemos operar judicialmente diante das cortes celestiais. Já estou dando aqui uma pista. Agora faça sua inscrição e vá. Ah, não, agora já sei, não vou mais. Quarta coisa que trouxe a Jeremias aqui: esperança. Versos 26 e 28. Deus tem um propósito
até nos momentos de sofrimento que nós passamos. Versos 26 ao 28. Bom é ter esperança, diz ele, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus os pôs sobre ele. Gente, há pessoas muitas vezes que eles não conseguem suportar o silêncio de Deus. Imagina aquela mulher, quanto mais Jesus ficava calado, mais ela clamava: tem misericórdia, Senhor, da minha filha que está horrivelmente endemoniada. Tem pessoas que oram uma semana, não vê resposta, ela desiste. E quantas vezes a tua fé está sendo provada, e o Senhor sabe muito bem por que você precisa passar por aquilo. Diga ao seu vizinho: o tempo de luta que você passa, o tempo da aflição, que talvez pareça para você longo, Deus tem um propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem já viu um pintor aqui pintando quadro alguma vez? Quantos gostam de pintura aqui, vê pintura? Cadê a Damares? Então, Damares, olha só, você está contemplando um pintor, né? Tem quadros aqui muito bonitos ali, compra aí para abençoar a igreja. Então o pintor faz um monte de rabisco, aí a pessoa fica contemplando: puxa vida, onde ele quer chegar? O que significa esses rabiscos aí? Por que isso? Mas na mente do pintor já tem uma imagem. Ele sabe que no final vai ter uma imagem projetada, e ele vai reproduzir exatamente a imagem que está na mente dele. Mas para isso é necessário uma série de rabiscos. E no final você contempla uma obra de arte maravilhosa, aquilo que saiu ali. Na mente de Deus, Ele já tem a imagem daquilo que precisa acontecer com você e comigo. E nós somos uma obra de arte na mão de Deus inacabada. Talvez o que está acontecendo hoje é algo grotesco. Mas por que Deus está passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Diga ao seu vizinho: Deus está no controle e sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No final, aleluia, você vai ter uma obra, uma imagem perfeita daquilo que Deus quer. E Ele sabe por onde você tem que estar passando. Aleluia. Diga ao seu vizinho: Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Por isso que nesse momento nós temos que suportar isso. Não murmurar, não criticar. Tem gente que faz beicinho contra Deus, tem gente que chega até murmurar contra Deus. É terrível, gente. É algo muito terrível. Eu já dei testemunho aqui em uma das igrejas que nós plantamos. Veio congregar conosco um pastor, e ele estava saindo de um segmento histórico e era professor também do Instituto Bíblico, bem conhecido aqui da cidade. E ele começou a frequentar, e de repente, passando por uma situação difícil lá na igreja onde ele fazia parte antes, entrou por um caos financeiro terrível. Aí nós soubemos que ele, nos últimos dias, estava murmurando demais, muita murmuração. Aí o outro pastor decidimos: vamos fazer uma visita para ele. Vamos uma noite, eu não lembro se estava junto conosco, não lembro agora, mas nós decidimos levar uma oferta para ele. Não, vamos dar uma oferta para ele. Cada um de nós, eu preenchi um cheque, e outro pastor um cheque também. Eu estava junto. Fomos lá no Uberaba, no antigo SBI, visitá-lo. Quando chegamos, levamos cheque preenchido. O que nós ouvimos foi só murmuração. Disse: estou passando por um tempo terrível aí de posição financeira, eu e minha esposa. Eu dou a matéria que eu ministro no Instituto Bíblico, que é como construir devocional. E como eu vou construir um devocional, ensinar as pessoas a construir devocional do jeito que eu estou passando, da situação que estou vivendo. Não tem condições.
Daí disse, olha, e eu tenho um casamento para ir daqui uns dias. Me convidaram para ser padrinho, testemunha. E é uma família boa, é uma família da alta sociedade. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa para esse casamento. Eu não tenho dinheiro para dar presente. Não sei o que eu vou fazer. E fui fazer o orçamento de roupa, quanto que é, para mim e para minha esposa. 2 filhas. Eu disse, olha, o valor da roupa que nós vamos ver é tanto, para mim e para ela, porque é um casamento chique. Era exatamente a soma dos 2 cheques. Aí nós ouvimos, olhamos para eles. Jamais duvide do Deus que você serve, porque nós tomamos uma decisão de dar uma oferta para você, para enchermos cheques antes de sair de casa. Cada um de nós tirou o cheque do bolso. Olha o valor que é, exatamente o valor. Amados, Deus conhece todas as coisas. Ele chorou, converteu o coração daquele pastor aquela noite. Amados, talvez hoje você é uma obra de arte, mas está vendo o rabisco somente. Você não está vendo a imagem ainda perfeita. Mas Deus sabe. Na mente de Deus a imagem já está determinada. E Ele vai levar a bom termo. E no final vai ser exatamente da maneira que Ele quer. E é o que Ele diz aqui de maneira bem clara. E número 5. Diga ao seu vizinho, é bom que você suporte os tempos de aflições, sem murmuração. Diga a ele, o Senhor está na coordenação. Diga a ele, fique frio, fique gelo. Deus está no controle. Oi? Sabe sim. Tem muitos velhinhos aqui também. Todos sabem o que é? Fique gelo. Fique frio, tranquilo, não esquenta a cabeça. Deus está no controle. E finalmente, outra perspectiva que Jeremias teve do Senhor aqui. Veja o verso 31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Diga ao seu vizinho, os tratos de Deus, os seus tratamentos um dia acabarão. A tribulação, o teste sobre a tua vida não vai permanecer para sempre. Um dia ele vai acabar. O salmista declara lá no Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem a alegria, vem o cântico de júbilo. A noite pode parecer longa muitas vezes, mas ela acaba. Diga ao seu vizinho, pode parecer a você longa a noite, mas chega um dia que ela vai acabar. Glória a Deus. O caminho pode parecer longo, mas há uma hora que esse caminho acaba. E como é importante, quando você entende os caminhos de Deus, você passa então a louvar. Coisas que possam dar a você esperança. Diga ao seu vizinho, Deus quer renovar a tua esperança nessa noite. Aleluia. Isaías 10, com isso termina, uma palavra muito forte. Consolai o meu povo, consolai, diz o Senhor. Há uma palavra de consolo para você nesses dias. Uma palavra que vai te consolar, vai fazer com que sonhos sejam ressurretos, desejos, anseios que foram perdidos sejam renovados. Coisas que você já julgava esquecidas, elas serão renovadas pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque este é o ano da manifestação da glória do Senhor. Feche seus olhos por alguns momentos. Eu faço algumas perguntas a você. Há áreas na tua vida em que você perdeu a esperança? Existe desafio ou problemas pelas quais você já desistiu de lutar? Você confia verdadeiramente no Senhor,
nas suas misericórdias, na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça. Nessa noite, você precisa sair desse lugar aqui com a decisão de confiar plenamente no Senhor. Rejeite nessa noite todos esses ninhos de pensamentos negativos, as coisas do passado que te afligem. Comece a pensar assim, somente aquelas coisas que podem trazer você esperança. A imutabilidade de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o valor que há naqueles que o buscam. Entenda que os tratamentos, as paixões que vêm da parte do Senhor não duram para sempre. No final de uma noite sempre haverá uma manhã, sempre haverá uma luz no final do túnel. Permita que a tua mente e o coração se encha nessa noite com os sonhos de Deus, aquilo que Ele tem para você, a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Declare sim a graça de Deus sobre a tua vida. Confie na sua fidelidade, naquele que nunca muda. Busque de todo o coração. Desfrute o favor de Deus em tua direção. Nós vemos aqui um contraste de duas experiências no mesmo capítulo. Sentimentos em decadência, jogando Jeremias para um poço. Mas quando ele olha para Deus, aquele que é poderoso, que pode nos libertar, pode nos curar, pode trabalhar na autoestima, começa um tempo de ascensão. É um tempo de sair do poço. José, no mesmo dia, pela manhã estava numa masmorra, num poço. No final do mesmo dia, estava sendo honrado ao lado de Faraó como primeiro ministro. E por que ele esteve preso no palácio? Porque era ali que Deus queria usá-lo de maneira tremenda como primeiro-ministro. Sabe por que Neemias foi trabalhar de copeiro num palácio? Porque era ali que ele ia alcançar o favor do rei, para ser um canal de restauração em Jerusalém. Sabe por que Esther foi levada ao palácio? Porque Deus tinha um plano para preservar toda uma nação. Sabe por que Moisés foi tirado do rio e levado para dentro de um palácio? Ainda no Egito? Porque era ali que o Senhor ia levantar de maneira tremenda. E conhecendo toda a ciência do Egito. Porque o Senhor ia tirar o povo de Israel do cativeiro do egípcio. Deus quer levar você muitas vezes a um palácio. E um palácio muitas vezes pode trazer algo bom a você, como trouxe Neemias, mas pode trazer algo que aparentemente é ruim, como aconteceu com José, mas Deus está no plano. Porque era ali que ia se levantar realmente como ministro, para estar ao lado de Faraó. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.